palavra de Deus para nós, nesta ocasião, encontra-se na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Tempos de isolamento, tempos que não podemos nos ver com frequência, tempos de afastamento, estamos longe uns dos outros, tempos de desistência, gente que já entregou os pontos, gente que não aguenta mais, gente que já está surtando. O que nós podemos contribuir num clima tão pesado como este que passa a humanidade? Qual é a nossa distinção? Qual é o nosso diferencial? E eu respondo categoricamente: o nosso diferencial é a fé. É a fé que temos em Cristo Jesus. Os dias são difíceis, os tempos são de isolamento, de distanciamento, mas a nossa fé não nos leva a desistir, não nos permite deixar sermos levados por estas situações. Ao contrário, nós conseguimos até mesmo andar por sobre as águas, como um agradável cântico sempre entoamos. Vamos rompendo em nossa fé. E é isto que Paulo está falando aqui. E fala em termos de nós permanecermos nesta fé. Fé que nós temos, fé na qual nós nos estribamos, mas fé que precisa ter este caráter de perseverança, de continuidade, porque os dias são bastante difíceis. E quero aqui, à luz desta única passagem, ressaltar lições preciosas, como a primeira delas. Que fé é esta? A fé anunciada no Evangelho. Note bem, Paulo diz assim: não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. O que é o Evangelho, senão a palavra da graça de Deus? O Evangelho é a mensagem de um Deus de amor que nos salvou na pessoa do seu Filho. Um Deus que se inclinou para as nossas mazelas e nos deu a salvação. Este é o Evangelho. O Evangelho está resumido na pessoa e na obra de Jesus. Falar de Jesus é falar do Evangelho, falar do Evangelho é falar de Jesus. E com isso, o que nós estamos querendo aqui dizer? É que a fé que nós temos, ela é anunciada neste Evangelho. Não é a fé nos dias melhores, não é a fé num programa político, ideológico, não é a fé em autoridades, sejam elas sanitárias, políticas, sociais, econômicas, não. É fé que está proclamada no Evangelho, fé que está anunciada na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Quem está firme, quem está permanecendo nesta fé, vai superar esses tempos tão difíceis que estamos passando. Mas além disso, a passagem também nos ensina que se trata de uma fé fundamentada na palavra de Deus. Chama a sua atenção para a maneira como Paulo constrói a ideia de perseverança. Ele diz que vocês permaneçam na fé alicerçados e firmes. Ninguém vai construir uma casa sem primeiramente lhe dar boa fundação. E se você pretende erigir alguns andares, a fundação tem que ser mais consistente ainda. Ninguém vai levantando paredes sem alicerces bem consolidados, firmes e alicerçados. E os nossos alicerces estão nas Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento. Aqui nós encontramos a base, o fundamento. Esta mensagem do Evangelho na qual nós estamos firmes, ela nos está claramente delineada, proclamada, mostrada na Palavra de Deus. Desde os primórdios das Escrituras, ainda nas primeiras páginas do Gênesis, ali somos apresentados ao descendente da mulher, o Senhor Jesus Cristo, que viria para esmagar a cabeça da serpente. E por aí vamos
em nossa leitura e meditação da palavra, alcançamos o Novo Testamento e até no derradeiro livro somos lembrados desta mensagem que nos traz fé. Então é preciso que a nossa fé se fundamente na palavra. Há muita gente se fundamentando apenas na palavra de homens, mesmo que sejam religiosos, se fundamentando na palavra de indivíduos que aparecem muito nos meios de comunicação. Não se deixe enganar. Esteja fundamentado na palavra de Deus. Então, uma fé que é anunciada no Evangelho, uma fé que é fundamentada, alicerçada e firme na palavra de Deus, mas também é uma fé estabelecida em esperança. Porque Paulo está dizendo aqui da seguinte maneira: permaneçam nesta fé que está anunciada no Evangelho, que está fundamentada nas Escrituras, na qual vocês devem estar alicerçados e firmes, mas esta fé, ela não vai permitir que vocês afastem do seu coração a esperança. É uma fé que vai se estabelecendo numa esperança cotidiana, numa esperança construída, numa esperança que vai nos impulsionando. A fé e a esperança trabalham juntas. A fé nos remete ao passado para mostrar que nós estamos bem solidificados, mas ela vai impulsionando-nos para o que vem pela frente, pela esperança que está arraigada, que está enraizada nos nossos corações. Senhor Jesus, tempos difíceis, em que muitas vezes somos arrastados para aqui e para acolá. Nós queremos, ó Deus, permanecer firmes na fé. Por isso, não permita que nos afastemos do Evangelho, que estejamos alicerçados e firmes na Tua palavra e que estejamos, ó Deus, impulsionados por esta maravilhosa esperança que o Senhor nos deu. Oramos assim em nome de Cristo. Amém.